A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas CCB. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos colocar aqui vídeo, notícia e vamos, irmãos, interagir com a nossa querida Irmandade referente à nossa denominação Congregação Cristã no Brasil. Conforme vocês viram no título deste vídeo, um título um pouco pesado, mas eu fiz dessa forma para chamar a todos para a gente discutir este problema, irmãos, que está acontecendo em todas as lives dos críticos. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre a comunidade crítica que está cada vez mais aumentando, irmãos. Irmãos, estamos em tempos difíceis na Terra. Já quero logo de cara já orientar a nossa querida Irmandade. Às vezes a gente vê um título na internet falando sobre a congregação, falando sobre lives, né, com críticos e igreja, e muitos não aguentam, né? Muitos da congregação não aguentam e vai lá até às vezes comentar, discutir, né? E é isso que eles querem audiência, eles querem que vocês vão lá mesmo e discutam para que eles possam falar as mesmas asneiras de sempre, irmãos. Eu digo asneiras porque é insuportável ouvir, irmãos, o que eles falam. A mente desses críticos está cauterizada, irmãos. Eles parecem que passaram uma borracha no cérebro e limpou eles. Eles estão praticamente como um carro novo que sai da concessionária. Ainda vão ter que começar tudo de novo, rodar os quilômetros, para que eles entendam, irmãos, para que eles entendam que a salvação é Cristo Jesus e que denominação é só uma ponte, só um abrigo, um local aonde aqueles que vão buscar e invocar a Deus no mesmo lugar e recebe a presença de Deus vão ali, né? Mas como a congregação cristã no Brasil, como já disse, você pondo no Google aí, Igreja Congregação Cristã no Brasil, Igreja CCB, Igreja do Véu, Igreja Cinza, Igreja do Glória, Igreja Graça Maravilhosa, vocês vão ver na internet que vai aparecer Congregação Cristã no Brasil e um extenso campo de pesquisa, várias páginas de pesquisa na internet. A congregação praticamente ganha da Assembleia de Deus nesta parte de inúmeras pesquisas, né, na internet. Mas, irmão, veja bem, até quem não é da congregação faz vídeo defendendo a congregação que está no Brasil. Mas o motivo de nós estar aqui hoje, irmão, perdão, é que houve uma reunião, houve uma live, né, dos críticos com o próprio Satanás. Como assim, meu Paulo? Existe isso? Live dos críticos com o Satanás? Sim, irmãos. Sim. Sabe por quê? Porque eles alegaram nesta live que nós da congregação, nós não falamos, mencionamos o nome do Senhor Jesus, que a congregação tem lá em cima escrito em nome do Senhor Jesus, mas não faz jus ao nome, em que nós falamos em nome do Senhor Jesus, mas somos uma seita herética, somos uma igreja que não prega salvação, né? Que nós erramos constantemente nas pregações, que nós não estudamos a Bíblia para ser como os teólogos, ali pegar uma escritura e praticamente estudar para pregar. Por quê? Porque se ele pregar e a pessoa se converter, eles sim anula Cristo Jesus, que eles vão pegar para eles, que eles anunciaram o evangelho, que eles falaram, que eles estudaram, que eles fizeram com que as pessoas saiam das igrejas, que segundo a fala de todos esses críticos que teve esta live, irmão, segundo eles falam que foi convertido por um outro crítico, que aprendeu muita coisa com outro crítico, que
enxergou a verdade e que eles então, quando uma pessoa ouve eles e sai da igreja, eles ficam felizes da vida porque aquela pessoa viu eles falar ali algo contra a igreja e saíram, né? Então eles dizem bem assim: eu salvei uma pessoa que estava na congregação. Pera aí, vamos lá. Nós não falamos de Cristo Jesus, nós não mencionamos o nome de Cristo Jesus, como eles falam aí, né? Que nós da congregação falamos da congregação, que nós adoramos a congregação, que a congregação está acima de Cristo, está acima da Bíblia. E que nós estamos na congregação porque os nossos pais, eles fazem com que nós ficamos ali. Que praticamente somos obrigados por causa da família, né? Como teve crítico aí que falam que o pai, a mãe, a irmã ou a família toda é da congregação e eles saíram, né? E eles também querem pegar os seus parentes e tirar da congregação. Mas espera aí, se nós não falamos de Cristo, eles dizem que converteram essas pessoas que saíram da igreja, então eles não falam de Cristo, que eles pegam o mérito para si próprio, como que eles estão aí, não em nome de Cristo, mas eles estão aí em nome deles mesmos, né, irmãos? Em nome de outros pastores. E nessa live teve também pastor, isso, teve um pastor da Assembleia de Deus, irmão, que se deu ao luxo de sair do seu altar, de vez estar pregando na sua igreja a salvação de alma, a salvação de vida eterna, ali vendo suas ovelhinhas, né? E saiu, largou vamos dizer, a Assembleia de Deus, 8 milhões de ovelhinhas para vir se preocupar com a obra de Deus, da congregação cristã no Brasil. Seria a congregação esses anos todos, desde 1910, será que essa congregação esses anos todos tem preocupado essas igrejas? Ainda mais a Assembleia de Deus? E eu quero crer, irmãos, que a Assembleia de Deus não é tradicional, porque tem homens sérios, tem homens aí que pregam o evangelho, que não prega mentira, né? E até hoje eu tenho elogiado a Assembleia de Deus, tirando aí um pastor bem famoso, que eu não vou falar o nome dele, que criticou o véu da congregação. Mas até hoje eu tenho elogiado a Assembleia de Deus, que os pastores têm se comportado, vamos dizer, na ética de líderes, né? Na ética, que é um líder de uma igreja, tem se comportado nessa parte contra a congregação. E sim, pastores de outras igrejas, a não ser a Assembleia de Deus, a não ser a Deus é Amor, até a Batista, a Presbiteriana, né? Pastores dessas igrejas que não têm aí, vindo a público aí, falar que não considera a congregação cristã no Brasil como uma igreja que salva, uma igreja bíblica e uma igreja mesmo, né, que prega Cristo. Nós não estamos nem preocupados com o que vocês consideram, né? O importante é o que nós estamos ali sentindo Deus dentro da congregação. Porque, irmãos, ninguém fica dentro de uma denominação, né? 10, 20, 30, 40, 50 anos, sendo que eles não sentem Deus ali dentro. Ah, mas a graça maravilhosa. Nós temos que elogiar e falar aonde nós sentimos Deus. Se nós sentimos bem na congregação, vamos elogiar sim. Não tem esse negócio de falar, todas as igrejas salvam. Todas as igrejas salvam. Mas se você vai na congregação, então é a congregação que salva também. Então temos que falar que nós vamos numa igreja que salva, uma igreja que ali a gente vai para o céu mesmo, seguindo, né, as leis de Cristo. Essas leis que os críticos não querem seguir, eles querem ir para o mundo, eles querem ficar sendo um teólogo, sendo um estudante da Bíblia, falando de Cristo, porque é fácil falar que ama Jesus, é fácil chegar numa live, fazer beicinho, fazer biquinho de choro para dizer que está ali querendo salvar a humanidade, né, irmãos? Mas sendo que a própria pessoa não sabe se ela mesma está salva.
né, irmãos? E hoje em dia tem o caminho estreito e o largo. E muitos desses crentes, muitos não, todos, né, estão indo para o caminho largo. Tem alguns que quando vê que o caminho está muito largo, que está muito bem, ele lembra do que ele recebeu na congregação, do que ele recebeu nas pregações, e em si eles retornam, né? E pede perdão para Deus, né, irmãos? Ah, meu irmão Paulo, mas estão dizendo aí que a congregação prega, ela prega prosperidade, né? Que ela prega que Deus vai agir, que Deus vai fazer isso. Prega sim, irmãos. Prega, mas não para que seja o culto, todo o culto que vão congregar, que seja só prosperidade. A igreja também tem doutrina. Tem irmãos que chega ali, sai chutando lata, irmãos, porque não queria ouvir aquela palavra. Eles querem chegar ali, ouvir só bênção, 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 bênção. Quando você vê um crítico reclamando, falando, porque lá eles não pregam o evangelho, né? Aí você pergunta, qual é o evangelho que tem que pregar? Ah, você tem que pregar a Cristo, não tem que pregar que vai abençoar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não se cumpre. Não se cumpre porque a pessoa que está ali sentado naquele banco, a pessoa está mais errado do que o povo no mundo, o povo lá fora. E a pessoa é tão cara de pau que ainda quer que Deus fale na palavra que vai abençoar e que ele é um coitadinho, que ele é um servinho de Deus. Mas está de pecado até a garganta, irmãos. E quando não recebe nada, ainda se acha no direito de falar que o pregador pregou pela carne, que não era Deus, né, irmãos? E aí, o que acontece? Já um pé no mundo, outro na graça, né? E quando perde mais pro mundo, que não tem mais o que perder, né? Chega lá no mundo, aí faz um canal, vem a público falar que está sendo feliz fora da igreja, que recebeu um verdadeiro evangelho. Mas você não vê esse tipo de pessoa, esses críticos, indo para uma igreja, falando que orou, né? E anunciando para você, irmão e irmã, né? Anunciando para você, quando Cristo vier em nuvens em glória, qual será o seu fim? Pergunta para eles, pede para eles falar essa parte. A maioria dos críticos são tudo ateu, ou se fazem de ateu, porque o verdadeiro ateu, ele nega que Jesus Cristo, em tese, porque desde que um ateu nega Jesus, então ele está na dúvida, porque ninguém nega o que não existe, né? Ninguém tenta, vamos dizer, melhor dizendo, para vocês entenderem, ninguém tenta aí provar que Jesus Cristo não existe, sendo que ele não existe, ponto final. Agora quer provar por teorias, pela ciência quântica, né, que ele não existe? Aí fica difícil, porque a pessoa mesma cai em contradição, né, irmãos? Ah, mas Jesus Cristo não existe. Você já tentou sentir ele, né? Já tentou sentir Cristo? Não, mas se ele não existe, então faça a prova. Não precisa chegar a provar para ninguém que Cristo não existe. Até o fôlego que você tem para se manter de pé, para dar oxigenação no seu cérebro, os pulmões batendo, é Deus que dá esse oxigênio barato. Barato, e quando ele pede conta, vira caro. Não vê na pandemia que este barato que eu digo é grátis, que nós recebemos de graça, né? Que quando a gente puxa o oxigênio e respira, é Deus, é a natureza, né? É Deus que fez, né, irmãos? O homem fez a mulher, né, irmãos? Então, irmãos, teve reunião sim, de um monte de crítico com Satanás, porque eles deram todo o crédito ao inimigo, porque eles falam que a congregação não fala de Cristo, não proclama o nome de Cristo, só que eles passaram aí a reunião deles, a live deles com Satanás, falando o nome do diabo direto. Eles falaram mais o nome do inimigo do que o nome de Cristo Jesus, né, irmãos? Ah, mas eu tô fora lá da seita, porque chama a congregação de seita.
Será por quê? Porque, irmãos, se eu estivesse numa igreja em que eu fosse seita, eu jamais iria retornar e eu não queria nem tocar no nome. Mas eles se alimentam tocando no nome da congregação. É a mesma coisa deles matar a vontade de falar da congregação e ao mesmo tempo eles querer aí se justificar e contar suas mágoas que teve dentro da congregação. Podem perceber que as suas mágoas foram com o ancião, com o cooperador, com o músico, com o porteiro, com uma organista, com a irmã da piedade, com o varredor da igreja, com o caseiro. As mágoas deles não foram diretamente com a obra de Deus em si. Então, irmãos, a cada live que esse povo tem, que se reúne, eu vejo ali o próprio inimigo falando no ouvido de cada um, irmãos, para tentar tirar o povo de uma igreja. O povo da congregação não sai atrás deles, porque eles saíram aí xingando. O povo da congregação, o ministério, saiu, não vai atrás deles. Muitos reclamam, eu saí da igreja e não foi ninguém lá me visitar. Mas se vem pra internet falando mal, falando bem assim, deixa vir em casa que eu tenho uma resposta para eles. Quem é que vai na sua casa te visitar? Né? E falando mal da Missão Resgate. Vocês já viram aí? Missão Resgate? Vocês já viram o que está acontecendo? O tanto de gente debaixo da ponte que Deus está preparando as coisas. Falaram lá de um testemunho lá que o casal de irmãos lá foi socorrido por soldados e de repente não acharam mais o soldado. Então foi anjos. Na Assembleia de Deus teve a mesma coisa. O pastor lá contou. E não desacredito, porque o mesmo Deus que faz maravilha com o povo da congregação faz com o povo da Assembleia de Deus, faz com o católico. Para Deus, ele usa de quem ele quer, ele guarda, ele aparece para quem ele quer. Coração sincero, Deus opera. Então, irmãos, este é um vídeo, né? Vai vir mais vídeos como esse para orientar nossa querida Irmandade. Não estamos aqui futucando ninguém, atiçando ninguém. Eles já estão atiçados desde quando o diabo foi lançado na terra. Irmãos, veja bem, não estamos atiçando, estamos aqui conversando com a Irmandade. Porque eu percebo que quando fazem lives desse jeito, desse tipo, né? A Irmandade é tipo que não Arapuca, a Irmandade vai pra lá ouvir. Se ouvir, tudo bem. A Irmandade tem o dom do discernimento. O pior é ouvir e ainda ir ali resmungar com eles. Que é isso que eles querem, irmãos? Eles querem tirar o povo da igreja, né? Eles falam que o povo da igreja tem que sair da igreja, arrumar um emprego, arrumar um curso, fazer alguma coisa, prosperar na vida. Logo se vê, isso seria um bom conselho? Seria um bom conselho, mas isso se vê que eles estão totalmente pela parte material. Eles brigam pela parte material, porque quando se fala em parte espiritual, eles não entendem nada, eles não eram convertidos, eles não adquiriram, irmãos. É mais problema aí de o ego da pessoa, problema do episcopado, né? Queria ser o que não pôde ser e então ficou revoltado e foi para a internet fazer os grupos. E aí achou uma colônia, achou um monte de pessoas que pensam iguais. E para você, minha irmã, meu irmão, mesmo fraquinho na graça de Deus, mesmo errante, mesmo aquele irmão ali te desprezando, aquele irmão não te saudando, mas Cristo não te despreza. Cristo não vai te deixar jamais. Não vá na conversa desses críticos. Faça com que entre por um ouvido e saia pelo outro. Não deixa o inimigo fazer ninho sobre a sua cabeça. Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe a nação CCB. Deus abençoe irmãos de outras denominações que servem a Deus também. O foco é salvação. Deus abençoe os apreciadores da obra de Deus e as almas testemunhadas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.